Olá, Otávio, você poderia falar em algum momento sobre o matriarcado, o início do patriarcado? Como se deu isso? Eu não tenho essa informação, eu gosto de ser bem claro e preciso, eu não tenho essa informação da parte dos seres. Eu tenho essa informação da parte das minhas pesquisas. Então, eu vou compartilhar o que eu sei, né? Mas eu não sei se isso bate totalmente com como foi, né? Nós tivemos a fase que as Amazonas vieram de Ofiucos para preparar a energia crítica do planeta para a chegada desses líderes de energia crítica que viriam, esses avatares. Quando elas chegaram, elas não lutavam contra ninguém, não eram guerreiras, porque elas tinham um controle total da energia. E elas fizeram parcerias com vários grupos, com os maias, com os incas, com os sacerdotes pleiadianos, e trabalhavam em total harmonia com eles, né? Então, é uma presença feminina que soube equilibrar perfeitamente as polaridades. Mas ao longo da história, né, quando a gente vai analisando o matriarcado, antigamente, quando existia, né, a liderança feminina, as mulheres todas que viviam, por exemplo, numa tribo, né? Imagino que as mulheres saibam disso que eu vou falar, que todas as mulheres elas não menstruavam, praticamente. Por quê? Porque quando elas viviam numa tribo, o ciclo de todas as mulheres era idêntico. Se tivesse o dia de menstruar, caso elas menstruassem, seria no mesmo dia, a ovulação no mesmo período, tudo igual, porque elas entram numa sintonia tal que isso acontece até hoje com muitas mulheres de uma mesma família que moram na mesma casa ou de uma mesma tribo, ok? Mas por que elas não menstruavam praticamente? Porque elas viviam ali com os homens e quando dava o período de ovulação, elas engravidavam. Elas engravidavam e ficavam todas ali os 9 meses, né? A tribo inteira praticamente das mulheres grávidas. E quando tinham os bebês, assim que elas se recuperavam, elas engravidavam novamente. O que aconteceu? Aconteceu primeiro de algumas mulheres não quererem mais fazer parte desse processo coletivo. E aí o que acontece pela própria sistêmica quando isso acontece? Quando ela decide não fazer parte daquilo, não cumprir o mesmo, né, o mesmo processo de todos, essa pessoa geralmente é excluída. Como que essa pessoa é excluída? Ela é obrigada, ela acaba saindo, ela vai morar fora, porque ela decidiu ser independente, ela não quer cumprir mais aquele processo. E para ela morar fora, né, ela se torna uma mulher muito forte. Imagina uma mulher sozinha morando no meio da natureza. Ela é obrigada a aprender de tudo, a sobreviver na parte da alimentação, a saber se curar na parte de ervas, e ali começaram a surgir, surgir as primeiras, né, feiticeiras, bruxas ali, nessa parte individual da natureza, que moravam sozinhas numa cabaninha isolada, né? Elas não eram bem vistas pelas pessoas porque elas se afastaram da tribo de origem, mas a verdade é que elas se tornavam muito sábias por terem que aprender tudo sozinhas. Então, quando acontecia de na tribo ter gente doente, acabavam procurando essas pessoas. Só que, já que algumas mulheres começaram a se emancipar, o que aconteceu foi que alguns homens também começaram a não querer fazer parte do processo. E o homem tem por princípio biológico, se você olhar um leão, né, por exemplo, os bichos, os animais, o homem tem uma agressividade maior e uma necessidade maior de defender o território. Enquanto as mulheres conseguem trabalhar mais juntas ali nesse sentido. Embora na sociedade hoje a gente veja que muitas mulheres são muito concorrenciais umas com as outras. Então o que acontece? Quando o masculino começa a sair e ele é territorialista, né, tem uma necessidade de conquista de território, ali a gente começou a descambar um pouco nessa questão, né? Agora, eu não sei se esses movimentos foram naturais ou se eles foram inspirados por lideranças de fora, ou pelos Anunnaki, ou por pessoas que quiseram, né, de repente, virar essa mesa aí, né? Porque os Anunnaki, desde sempre, existia entre eles uma luta, né? A linguagem mais sagrada era feminina, né? Se não me engano, se chama Amazungal. Tem o Emesgal e Amazungal, se eu não me engano. Agora, o feminino é a linguagem mais sagrada, mais pura, mais nobre da linguagem, como se fossem sacerdotisas de uma linhagem maior. E o masculino ali dos Anunnaki já tentou diminuir a força feminina e colocá-las abaixo deles. Então pode ter tido um reflexo desse movimento que eles fizeram no movimento dos humanos que tinham sido criados por eles. Então, assim,
Estou colocando o que eu aprendi, não tenho informação oficial sobre isso dos seres, né? Então é um estudo que eu iniciei, tenho essas informações, mas ainda assim, não posso falar foi exatamente assim. Estou compartilhando onde minha mente conseguiu buscar informações e o que pode ter acontecido, mas precisamos confirmar melhor isso daí.